Caldeirão, caldeirão, caldeirão do Paulão. Na Casa do Trabalhador de Feira de Santana, Bahia, e vamos falar com o seu diretor Arlindo Marques, que vai falar sobre essa crise do desemprego, se afetou ou não aqui em Feira de Santana, e que mudou com a saída de Dilma e com a entrada de Temer. O senhor acha que vai melhorar ou vai piorar aqui a questão do desemprego em Feira de Santana? Com a saída de Dilma vai melhorar, porque pior não pode ser. Então eu acho que nós já chegamos no fundo do poço com 11 milhões de desempregados no Brasil, o maior índice de desemprego nos últimos 12 anos, o maior índice de desemprego que eu já vi desde que eu comecei a trabalhar, que são há 42 anos atrás. Então eu acredito que muda a expectativa da economia, muda a expectativa dos investidores, muda a expectativa dos empresários. Então, com certeza, com essa expectativa positiva, vai haver uma pequena melhora, não a curtíssimo prazo, porque os investimentos é a médio e longo prazo. Sobre a primeira pergunta, se afetou ou não o nível de emprego aqui em Feira de Santana, podemos afirmar que sim. Mas nós tínhamos, em média, quando estamos em uma economia estável, e melhor em termos de controle de câmbio, dólar, inflação, todos os índices econômicos, nós gerávamos em torno de 40 vagas por mês, 40 vagas dias, rotativa, 40 vagas por dia. Antes, até o mês de março, nós tínhamos 30 vagas, reduziu 30. E de março para cá, março e abril e maio, que nós estamos já no meado de maio, nós passamos a ter uma média de 15 vagas por dia. É um número, em função da crise, ainda bem promissor, porque Feira de Santana tem alguns segmentos que eles vivem daquela movimentação. Por exemplo, tem cidades pequenas, cidades pobres, e quem sustenta a economia é só a renda dos aposentados. Então, quem move a economia em pequenos municípios pobres, logicamente, é o INSS, a aposentadoria. Feira de Santana é o comércio. Então, nós temos um comércio pujante, comércio popular pujante, que está sempre em movimentação. Com um movimento bem menor, é claro. Basta nós andarmos que nós observamos isso. Mas nós temos outras atrações. Nós tivemos no final do ano o Outlet, nós tivemos essa semana o Polimodas, que, de qualquer forma, há uma geração de emprego, além daqueles empregos estáveis que nós temos. Então, houve realmente uma redução em função da crise econômica do Brasil, mas tem uma movimentação que Feira de Santana tem uma característica própria. Em função do seu entroncamento rodoviário, federal e estadual, há uma movimentação de emprego, uma rotatividade muito grande, muito forte, e sempre há vagas. Em menor número do que antigamente, mas ainda assim há oportunidade. Qual o critério usado aqui pela Casa do Trabalhador, que é necessário para fazer o pedido de vagas aqui para que as pessoas possam trabalhar? Perfeito. Nós somos uma divisão de trabalho da Secretaria Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, ligado à Prefeitura Municipal de Feira de Santana, que, através de convênio com o Ministério do Trabalho do Governo Federal, desenvolve esse posto do Cine, Sistema Nacional de Emprego. Então, nós somos Cine Municipal Feira de Santana, conhecido como Casa do Trabalhador. Então, é através de convênio com o Ministério do Trabalho. Então, todos os nossos serviços são gratuitos, tanto para o empregado como para o empregador. Então, não existe ônus nenhum para nenhuma das partes. Quem faz uma participação é o Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério do Trabalho e Previdência Social, junto com a Prefeitura de Feira de Santana, que tem uma boa parcela de contribuição dentro da receita total. Para o empregador colocar a vaga, basta ele disponibilizar através de telefone, e-mail ou pessoalmente e colocar a vaga dentro do nosso sistema. Nós trabalhamos através do sistema próprio do DataPrev, que é do Ministério do Trabalho. E para o empregado, ele vem com carteira de trabalho RG CPF e faz o cadastro. Nós não fazemos preleção, porque nosso trabalho é inclusão social. Nós não excluímos ninguém. Apenas tem que estar dentro do perfil que o empregador coloca aqui na casa. E como é feita essa seleção? Quem faz é a Casa do Trabalhador ou as empresas enviam os seus recursos humanos para fazer essas seleções aqui dentro? Ou ele envia aqui, nós temos espaço para isso, ou nós nos encaminhamos para as empresas. Agora, apesar de não fazermos seleção, tem que estar dentro do perfil que o empregador pede. Tem que pagar alguma taxa? Algumas empresas aí, elas cobram taxas para colocar currículo. A Casa do Trabalhador cobra alguma taxa de algum usuário que queira trabalhar para colocar o currículo aqui, diretor? Se houver cobrança, nós vamos preso, porque é serviço público e gratuito. Então não existe essa possibilidade nenhuma. Então, tanto para o empregado como para o empregador, é totalmente gratuito. É um serviço público, gratuito, mantido pelo Governo Federal e Prefeitura de Feira de Santana. Então, apesar de a seleção ser do empregador, nós fazemos uma triagem do perfil se está dentro daquilo que o empregador pediu.
No ano de 2015, 2016, hoje, já estamos no mês de maio, cerca de quantas pessoas já foram empregadas via Casa do Trabalhador? O senhor tem em média esse número? A gente faz um levantamento anual, né? Porque nossa meta é anual perante o Ministério do Trabalho, aproximadamente 1.000 pessoas nós empregamos no período de um ano, de abril a maio desse ano. A questão de seguro-desemprego, quais são as atribuições que o trabalhador ele tem direito de usufruir aqui na Casa do Trabalhador? Boa pergunta. Então, além dessa intermediação de mão de obra que nós estamos falando, nós também disponibilizamos para o empregado e trabalhador de maneira geral, carteira de trabalho, seguro-desemprego e qualificação. A Casa do Trabalhador também coordena os cursos Pronatec, Bolsa Família e o Pronatec Trabalhador. Embora o Pronatec esteja aí sob júdice, né, do novo governo Temer, como você falou. Então, a curto prazo não há perspectiva de ter novas vagas. E, por sua vez, também, no que diz respeito à carteira de trabalho e seguro-desemprego, nós damos encaminhamento e encaminhamos seguro-desemprego para a Caixa Econômica e a carteira de trabalho é retirada aqui mesmo no posto. E agradecer ao Arlindo Marques e, encerrando esse bate-papo agradável, esclarecedor, como é que o senhor vê a questão de tantas empresas fechando as portas em nosso país? O senhor, como empreendedor, o senhor que está aqui trabalhando com dia a dia, com o trabalhador, as pessoas que vêm aqui em busca de emprego, quantas pessoas batem aqui na porta por dia ou por mês? E eu queria que o senhor dissesse assim, o senhor acha que ainda existe uma esperança desse quadro ser mudado? Não, com certeza. Eu falei no início, o pior não pode ficar. Nós já batemos recorde, já fomos ao fundo do poço. A tendência agora é ter credibilidade no novo governo federal que assume nesse momento. E o problema da conjuntura é estrutural e conjuntural. Nós temos um problema estrutural em função da globalização, em função da importação de produtos da China. Isso afeta o mercado nacional porque não atrai novos investimentos. Então existe o custo Brasil, custo em termos de folha de pagamento, de estradas, de aeroporto, de portos de maneira geral. Isso prejudica os investimentos internos. Resolvendo essa parte de infraestrutura, que é o custo Brasil, vai atrair investimentos externos. Sobre a crise que nós estamos passando, algumas empresas fechando, reduzindo o quadro, é em função desse quadro econômico que apresenta o Brasil, que já apresenta uma melhora. No mês de março, por exemplo, que é o último dado que nós temos do CAGED, que é do Ministério do Trabalho, nós tivemos a construção civil já num pequeno valor crescente, a indústria deixou de demitir, eu acho que já se estabilizou esse quadro, nós já sinalizamos que algumas empresas já estão admitindo. O comércio é que puxa, comércio e serviço, a área de serviço é muito, muito forte também, então ele puxa também a economia. Só que construção civil e indústria é o último segmento que sente o reflexo. Primeiro ponto para admissão, que eleva a aceleração da economia é comércio e serviço. Logo após vem construção, serviço e indústria. Caldeirão, caldeirão.